Fala galera, tudo bem? Você já sabe realizar operações dentro do mercado financeiro utilizando padrões gráficos, figuras gráficas? Se você ainda não sabe utilizar o Price Action nesse nível um pouco mais avançado, fica nesse vídeo até o final que eu vou te ensinar e hoje a gente vai falar sobre bandeira de alta, beleza? Então, editor, roda a vinheta. Zombie Apocalypse. Fala galera, tudo bem? O meu nome é o Wallace Santana do canal 1% Trader e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto, um padrão gráfico muito interessante, tá? Muito assertivo, utilizado aí pelos grandes players do mercado, tá? Que é o padrão gráfico de bandeira de alta. Mas antes de ir para o conteúdo, como sempre, claro, eu vou pedir a vocês encarecidamente que ainda não sejam inscritos no canal, que se inscrevam no canal, beleza? Ative o sininho de notificações, porque no decorrer dessa semana e na semana que vem a gente vai estar falando bastante aqui sobre figuras gráficas. Vou colocar para vocês aqui bastantes padrões aqui, tá? Em detalhes para vocês aqui no canal, beleza? E gostando do vídeo aí, do conteúdo, deixe seu like e compartilhe aí para as pessoas, para aqueles amigos, para familiares, para as pessoas que vocês sabem que se interessam por esse tipo de assunto, tá? De mercado financeiro, e compartilhe aí para a galera, beleza? Galera, como vocês sabem, sem enrolação, tá? Vamos direto ao ponto, direto ao conteúdo. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, beleza? Deixa eu compartilhar aqui com vocês aqui. Vamos que vamos. Simbora. Como vocês podem ver aí, né? Eu já deixei previamente, tá? A questão aí, esse padrão, nessa figura gráfica de bandeira de alta, tá? Mas antes a gente precisa falar algumas questões aqui, beleza? Bem, primeiramente, como vocês sabem aqui no canal, eu não costumo pegar imagens de e-books, de livros, né? Porque são imagens bem perfeitinhas e dentro do mercado nem sempre a gente vai achar uma figura bem perfeita, tá? Mas eu, quando vou buscar um gráfico para trazer aqui para o canal, né? Para mostrar algum padrão para vocês, eu normalmente, obviamente, tento pegar um padrão mais perfeito possível, entre aspas, porém de um gráfico real que aconteceu, tá? A gente está aqui na paridade do dólar americano, beleza? Como vocês podem ver aqui, ó, do dólar americano com iene japonês, beleza? Que é o euro JPY, tá? Como vocês podem ver, gráfico de 1 hora, tá? Então, já deixei previamente aqui a aula pronta para vocês e agora a gente vai, eu vou explicar a vocês como é que funciona esse padrão, beleza? Primeiramente, o padrão, tá? E, claro, né, galera, eu levo em consideração aqui que vocês já têm uma noção básica aí de mercado, tá? Vou deixar no card aqui o vídeo anterior que eu falo de topo duplo, beleza? Eu levo em consideração aqui que vocês já têm um conhecimento prévio aí, bem básico do mercado, beleza? Esse padrão, galera, é muito utilizado e muito assertivo. E é um padrão, diferentemente aí do topo duplo e do fundo duplo, que são vídeos anteriores, tá? Acompanha aí no canal. Esse padrão, ele tem um risco-retorno um pouco melhor, na verdade bem melhor do que os padrões anteriores. Risco-retorno, tá? Não significa questão de assertividade, essa questão é outra coisa, beleza? Mas é um padrão bastante utilizado aí, a bandeira de alta, tá? E ele é um padrão que ela tende, né? Ela tende, a gente especula que o mercado ele vai subir após um rompimento da bandeira, porém, tá? Isso não significa, não é regra, beleza? Mas na maioria das vezes sim, você consegue visualizar que o preço realmente respeita esse padrão, beleza? Não é sempre, tá? Lembrando sempre aqui, galera, que quando você vai fazer uma operação dentro do mercado financeiro, esse é um mercado de alto risco, é um mercado de renda variável, então existem vários outros critérios que têm que ser levados em consideração, tá? Quando você opera, quando normalmente eu opero, seja em cripto, seja no Forex, tá? E é um padrão que você consegue operar nesses mercados, inclusive também em opções binárias, tá? Você tem que levar em consideração, bolsa de valores também, você tem que levar em consideração que existem outras questões para serem levadas em contas. Por exemplo, tá? Tem gente que consegue operar só o padrão e opera só o padrão, e dá para fazer isso? Dá. Tá? Mas existem algumas confirmações também, por exemplo, algumas médias móveis que o pessoal utiliza, tá? Que são indicadores técnicos, tá? Bandas de Bollinger, RSI, tá? Então assim, isso é um assunto para outro vídeo, eu vou trazer para vocês aqui também análise técnica, tá? Nós estamos falando aqui de análise gráfica do Price Action raiz,
beleza? Que os indicadores, a análise técnica, elas vêm depois, tá, do price action aqui da própria análise técnica, tá? Então a gente utiliza também algumas confirmações utilizando indicadores, além, tá, claro, do price action básico ali. Quando eu falo básico é porque o price action, ele que origina a análise técnica, tá? Ele, através do price action, surgiram aí a análise técnica, beleza? Que é a utilização aí de indicadores, tá? Que a gente utiliza aí dentro do mercado, beleza? Então aqui é o price action raiz, tá? Então vamos lá, galera, falando da bandeira de alta. A bandeira de alta, como vocês podem ver aqui, né? Eu falei anteriormente, ó, o risco retorno nesse padrão é muito interessante, pois o risco da perda, tá, é bem inferior ao potencial de ganho, pelo menos uns 4/1, depende do tamanho da bandeira, mas eu vou mostrar para vocês aqui o que seria esse risco retorno aqui na bandeira, beleza? Como vocês podem ver, tá? A gente tem um gráfico que ele está numa tendência de alta, isso é bem visível. Por que está numa tendência de alta? Porque a gente tem topos e fundos ascendentes, ou seja, o mercado está numa direção e está para uma direção de alta, beleza? Como vocês podem ver aqui. Esse padrão é um padrão de continuidade do movimento. Isso é 100%? Claro que não, né? Mas é um padrão que tende a continuar o movimento. Que movimento, Wallace? O movimento de alta, como vocês podem ver, o gráfico, né? Ele vinha aqui, é porque eu printei essa parte dessa tela aqui, mas esse gráfico, galera, estava numa tendência bem forte de alta, beleza? E como vocês podem ver, o preço ele vem aqui de baixo, né? Aí tem essa sequência de velas verdes aqui, ele faz o movimento aqui de bandeira e continua na alta, e como vocês podem ver aqui, ó, foi embora. Tá? Mas vamos lá. Então, como vocês podem ver, é um padrão de continuidade do movimento. A gente especula que o preço ele vai continuar tendo esse movimento de alta, beleza? E como vocês podem ver aqui, a bandeira, vê se não parece uma bandeira, é literalmente uma figura gráfica, né? Por isso o nome de bandeira, tá? Onde a gente tem aqui, ó, a partir desse fundo aqui, ó, o mastro, né? Logo depois o preço ele começa a corrigir aqui, ó, fazendo um zigue-zague aqui, né? E a gente consegue identificar, né, o padrão de bandeira aqui, beleza? Aqui é o mastro, tá? No topo do fundo anterior até o movimento ali que ele faz ali da bandeira, beleza? E o preço fica trabalhando aqui dentro. Quando é que a gente vai pegar a nossa operação? Como a gente vai pegar a nossa operação, Wallace? A partir do rompimento, como vocês podem ver aqui, da bandeira. O preço ele deu uma trabalhada aqui, tocou pelo menos 2 vezes, 3 vezes ali no fundo, tá? Para você aí ter uma bandeira saudável, beleza? Não é só um movimento aqui, depois estourou, isso não é bandeira, tá? Como vocês podem ver aqui, o preço deu uma trabalhada aqui dentro, tá? Lembrando, a gente literalmente está no gráfico aqui de 1 hora, tá? Então cada candle desse, cada vela dessa tem 1 hora, tá? Sugiro, se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, dá uma olhada aí para trás no canal, onde eu falo sobre candles, abertura, fechamento de vela, tá? Para você entender aqui a questão do rompimento, como é que você trabalha nesse sentido, tá? Então, como vocês podem ver, tá? A gente tinha um fundo aqui, o preço ele está numa tendência de alta, você pode ver que é uma sequência aqui no mastro da bandeira, é uma sequência de velas verdes, ou seja, o preço está numa tendência alta, uma tendência forte, beleza? De alta. Então, ó, cada vela aqui tem 1 hora, você pode ver aqui, olha a sequência de velas verdes aqui, ou seja, durante algumas horas aqui, o preço ele simplesmente só subiu, subiu, subiu. Claro, né? A vela ela fica trabalhando ali, né? Não sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, como vocês podem ver aqui, deixou pavio, né? Mas a questão é que a direção do valor desse ativo, do preço desse ativo, era na tendência de alta. Então, formou a bandeira aqui e a gente vai pegar nossa operação no rompimento dessa figura, beleza? Ó, o preço ele já havia tocado aqui, funciona como se fosse uma resistência aqui e aqui como um suporte, tá? Na base da bandeira ali. Então, como vocês podem ver, o preço veio aqui, subiu, tocou aqui em cima, depois veio aqui, fez um fundo, depois tocou aqui em cima, fez mais um topo, depois tocou aqui em cima, aqui embaixo e fez mais um fundo. E logo depois, com essa vela verde aqui, que é uma vela, um candle, isso aqui é muito importante também dentro da análise gráfica, galera, que é justamente também a movimentação da vela, tá? O tipo de vela, como que essa vela rompeu. É um candle de força, como vocês podem ver, porque olha só, o tamanho desse candle aqui verde, além do rompimento da bandeira, como vocês podem ver, é um candle que se sobrepõe aos outros candles aqui, ó, como vocês podem ver, ó, tá?
todos os outros candles aqui são menores que esse candle do rompimento. Isso aí gera mais uma confirmação para a gente estar entrando na operação, beleza? Então, como vocês podem ver aqui, esse candle rompeu e agora eu vou falar de rompimento, tá? Porque nos vídeos anteriores eu tenho falado e batido nessa tecla para ficar bem massivo aí na cabeça da galera essa questão do rompimento, tá? Todos esses candles aqui, todas essas velas, eles têm 1 hora, correto? Então, vamos supor, são agora 11h12, né? Vamos supor que esse candle está rolando e ele já rompeu, mas ele tem 12 minutos só, certo? Ou seja, ele tem 48 minutos ainda para finalizar. E a gente só confirma rompimento quando a vela, quando o candle ele termina, beleza? Ou seja, quando for meio-dia e 1 segundo vai nascer um outro candle, que foi esse candle aqui, ó, tá? Que é como se fosse um dojizinho aqui, ó, que ele já nasceu do lado de fora da bandeira, ou seja, de 1 hora vai nascer um candle. Então, vamos supor que esse candle nasceu e está em 12 minutos, ou seja, ele já está aqui em cima, ele já rompeu a bandeira, rompeu entre aspas. Por quê? Porque ele ainda não finalizou, ainda faltam 48 minutos para ele finalizar. E pode ser que esse candle retorne aqui para dentro da bandeira e finalize dentro. Ou seja, se ele finalizar dentro da bandeira, a gente confirmou o rompimento? A gente não confirmou o rompimento, certo? Então, a gente precisa esperar esse candle, essa vela finalizar, tá? E eu dou sempre a dica aqui no canal, que o pessoal, por exemplo, quando ele estiver faltando ali, vamos supor que seja 11h58, falta 2 minutos ali para esse candle terminar e esse candle tá aqui em cima, né? Ou seja, meio-dia e 1 segundo vai nascer uma outra vela, um outro candle, mas já são 11h58, pô, esse candle ainda está trabalhando aqui em cima. Em 2 minutos é possível que ele desça aqui, já que esse candle, essa vela é uma vela de 1 hora? Pode ser que sim, mas é mais difícil. Então você já pode até confirmar um rompimento, tá? No finalzinho dele, no finalzinho do candle. Eu prefiro esperar acabar e começar outra vela, tá? Mas dá sim, se for um candle de força, se você vê que tem uma força, se você trabalha, por exemplo, também com indicadores e você vê que tem volume comprador entrando ali, ou seja, dificilmente, né, se você trabalha com, por exemplo, com indicador de volume, né? Então, para você ver, a gente utiliza de outros artifícios, tá? De indicadores técnicos também, para poder estar auxiliando na nossa tomada de decisão, beleza? Não é somente a figura gráfica, o padrão gráfico. Isso aqui já é um conhecimento bem avançado e bem bacana e você já consegue operar através simplesmente da figura gráfica, tá? Só que para confirmar essas operações, você também utiliza aí sinais técnicos, né? Sinais técnicos são indicadores, na verdade, que vai fazer com que você tenha uma assertividade maior ali nas suas operações, nas suas análises, beleza? Então, como vocês podem ver aqui, tá? A vela lá rompeu, beleza? E ela terminou aqui em cima. Isso é uma vela de força, é um candle verde, é um candle de compra, né? É um candle de long, que a gente chama, né? Dentro do Forex, dentro das criptomoedas, a gente fala operações de long, né? Que é para compra, e short, que é para venda, tá? No caso lá de opções binárias, normalmente tem um botão lá de compra e venda, é a mesma coisa, porém a forma de operar é diferente, porque em opções binárias a gente opera por taxa, beleza? É onde você clica que fica valendo, normalmente você opera para a próxima vela ou para a mesma vela, tá? E aqui no caso do Forex, de criptomoedas, de bolsa de valores, a gente opera, beleza, numa continuidade de movimentos, especulando que vai acontecer ali. Às vezes uma operação pode durar 10 horas, 8 horas, tá? Day trade é a operação do mesmo dia, né? Swing trade pode durar ali algumas semanas, até um mês, e position meses aí, beleza? Então, para vocês entenderem, a gente pega um movimento bem maior, diferentemente de opções binárias. Então, como vocês podem ver aqui, ó, a vela ela rompeu, beleza? Terminou aqui acima. Vai no canal aí, galera, estuda lá sobre candlesticks, beleza? Tem uma aula aí, tá? Que eu falo sobre padrões de candle, padrões de velas. E eu falo tudo isso aqui que eu tô falando para vocês sobre rompimento, sobre questão de quando a vela nasce, quando ela termina, como é vela de alta, vela de baixa, tá? Abertura e fechamento, máxima e mínima. Então, vai lá nessa aula, tá aí no canal, que vocês vão identificar e saber o que eu tô falando aqui, beleza? Então, como vocês podem ver, tá? Houve um rompimento, ou seja, essa vela de alta ela terminou aqui, depois nasceu outra vela que foi essa verde aqui, ó. Ou seja, nasceu uma vela fora e terminou fora da nossa bandeira. Então a gente confirmou de fato ali, né? Já houve um rompimento, né? E depois essa vela aqui, ó, nasceu e permaneceu. E aí o que a gente especula para esse movimento aqui de preço? A gente especula uma continuidade, tá? Lembrando, uma continuidade do movimento. Qual movimento? O movimento de alta, tá? Lembrando que a bandeira de alta, tá?
ela é um padrão gráfico, uma figura gráfica que tende a continuar o movimento do preço do ativo, beleza? E no caso aqui, como vocês podem ver, realmente continuou. E como é que a gente opera isso, galera? Existem duas maneiras de operar, tá? Nas outras duas figuras eu não falei sobre isso, então a gente vai cada vez mais aprimorando aqui, tá? Mas existem duas formas de você operar um padrão gráfico, uma figura gráfica, tá? No caso da bandeira aqui, tá? Assim como qualquer outro padrão, você, claro, isso é regra, você vai aguardar o rompimento, beleza? Desse padrão gráfico, dessa figura, tá? Que é justamente aqui o rompimento da bandeira, como vocês podem ver. Rompeu, beleza, você tem algo a favor, você pode operar já no rompimento? Pode, tá? Lembrando, confirmando o rompimento quando essa vela termina, né? Beleza, você já pode operar? Pode, só que você pode operar dessa forma, tá? Mas muita gente, galera, e assim, se torna um operacional mais assertivo ainda, é quando você espera, a partir do rompimento, essa vela, a próxima vela que vai nascer, o próximo candle nascer, e você espera ele retornar aqui, ó. Quando ele retornar, bater aqui, que aqui vai funcionar como se fosse um suporte agora, era uma resistência e vai funcionar como se fosse um suporte do preço. O preço vai bater aqui e tende a continuar o movimento de alta, tá? Por quê? É uma confirmação a mais, tá? Eu particularmente, normalmente pego do rompimento, pode ser que às vezes se não for uma vela de muita força, pode ser que eu espere um pouco. Muita gente não espera esse retorno aqui nessa zona, para você aí sim pegar a operação de long, no caso aqui, né, para compra, porque muita gente fica com medo de perder a operação, porque pode acontecer do preço não retornar, e acontece isso várias vezes, então você perderia aquela oportunidade de entrada, né, aquela operação. Mas mais vale você perder uma operação do que você entrar numa operação frustrada, lembre-se disso, tá? Mas aqui normalmente eu opero às vezes a partir do rompimento, na maioria das vezes. Vira e mexe, eu espero o preço voltar de acordo com como esse candle termina aqui fora, beleza? Esse candle que rompeu a nossa região. Então, você pode operar dessa forma, a partir do rompimento, ou esperar o rompimento, acontecer o rompimento e você esperar o preço retornar naquela zona aqui, beleza? Para você pegar o movimento de alta aqui, no caso da bandeira de alta. Então, existem essas duas formas de operar. Como vocês podem ver, ó, o que aconteceu aqui? O preço ele rompeu, certo? Depois, o que aconteceu? Nasceu essa vela aqui, ó. Essa vela aqui, ó, é um doji, né? O preço ele ficou trabalhando ali, sobe, desce, no final das contas ele terminou bem aqui, ó, na metade, no meio, ou seja, o preço é um momento de indecisão ali do preço desse ativo, dessa paridade de moeda, né? Então, como vocês podem ver, houve um momento de indecisão e depois o que aconteceu? Vamos supor que você não entrou, o que você entrou na operação? Aí ficou aqui e tal, logo depois o que aconteceu? O seu preço ele veio aqui, ó. Ele nasceu nessa vela vermelha, veio até aqui, né? 1 hora no caso já 2 horas de operação, né? Que você entrou aqui no rompimento, ou seja, o preço entrou aqui, depois ele voltou para poder fazer o movimento de continuidade, fazendo um throwback aqui, beleza? Como vocês podem ver aqui, galera, é o seguinte, tá? Normalmente, olha só o que aconteceu aqui, é bem interessante, tá? Você pegou uma operação de long a partir do rompimento desse padrão gráfico, dessa figura gráfica, correto? E aí, como sempre eu venho falando aqui, você obviamente é uma pessoa inteligente, você não vai operar de qualquer forma, você vai colocar o seu stop loss e você vai colocar o seu take profit. O que é isso, Wallace? Seu stop loss é o máximo que você aceita perder, né, dentro do mercado para o quanto que você pretende ganhar, tá? E normalmente a relação risco-retorno ali, o pessoal utiliza muito 2:1, 3:1, sempre um risco menor do que aquilo que você pode ganhar, tá? E como vocês podem ver aqui, normalmente eu sempre coloco o stop loss abaixo do último topo, ou seja, o último, no caso aqui, no último fundo, né? Que é esse fundo aqui, ó, tá? A gente tem esse fundo aqui e esse fundo aqui. Então, se o meu movimento é para alta, né? Eu vou colocar o meu stop loss na baixa, ali um pouquinho abaixo ou ali no último fundo ali, tá? E eu vou projetar o meu alvo para cima, beleza? Se fosse um padrão, tá? A gente tem o padrão de bandeira de baixa também, que vai ser assunto para o próximo vídeo. Vocês vão ver que é o contrário, você vai colocar o seu stop loss, tá? No topo, no último topinho ali, e vai colocar o seu alvo lá para baixo, beleza? O seu take profit. Então, é muito importante vocês saberem disso aqui,
tá? A parte do stop loss, do take profit é uma parte da gestão de risco, beleza? É apenas uma parte da gestão de risco, porque tem gente, eu quando comecei a operar, eu operava de qualquer maneira, sem colocar stop, alvo, eu operava aleatoriamente. Isso, cara, não funciona, beleza? Você vai tomar porrada do mercado, a verdade é essa. Se você operar de qualquer maneira, beleza? Então, como vocês podem ver aqui, o stop loss, olha só o que teria acontecido aqui. Esse pavio dessa vela, quando ela retornou aqui para dentro da bandeira, você seria estopado. O que eu aconselho, tá? Quando você for operar, principalmente a bandeira. A bandeira é uma relação risco-retorno muito top. Como vocês podem ver, ó, o preço ele rompeu aqui. O seu stop ele tá aqui, cara, é bem curtinho. Você não é um stop curto, então assim, vale a pena você estender esse stop um pouquinho mais para baixo, abaixo do pavio, em vez de colocar no corpo da vela o seu stop, eu sugiro que você coloque um pouquinho abaixo, aqui ó, o seu stop aqui assim ó, tá? Eu coloquei aqui para efeito didático, porque a gente coloca ali no último fundo, beleza? Normalmente a gente coloca no fundo ali na base da bandeira, no último fundo que ela formou, mas como vocês podem ver, você seria estopado e o preço realmente foi lá, então você perderia essa operação de bobeira, tá? Tem gente, galera, não aconselho, que já opera aqui de baixo, tá? Já começa logo aqui, tá? Na base, tipo, teve 2 toques aqui, ó, na base da bandeira. No terceiro toque tem gente que já efetua uma compra. Eu, particularmente, não gosto de fazer isso porque não confirmou um rompimento da figura, entendeu? Então, assim, tem gente que opera assim, dá certo, pode não dar, tá? Recomendo fortemente que vocês aguardem o rompimento da região, da figura gráfica, do padrão, tá? Então, o que acontece aqui? O stop loss, como vocês podem ver aqui, ó, essa vela vermelha, ela nasceu e ela veio, retornou aqui para dentro da bandeira, depois a força compradora, né, empurrou esse preço para cima, beleza? Deixando esse pavio enorme aqui formando um martelo. Mais um padrão que indica aí que o preço ele vai subir, ou seja, a gente tem um padrão gráfico que é de continuidade do movimento, a gente estava no movimento de alta, então a gente especula que esse preço vai continuar subindo. Além disso, houve um rompimento, houve uma negação, né, aqui desse suporte que anteriormente era o teto da bandeira ali, que funcionava como uma resistência, né, e aqui deixando o pavio na segunda vela após o rompimento, ou seja, negando aquela região ali, empurrando o preço também para cima, se bem que é um doji, é uma vela de indecisão, mas a gente tem aí um algo a mais para poder confirmar para a gente, porque querendo ou não, a gente está numa tendência de alta, então é muito provável que esse preço continue subindo, porque fez uma bandeira de alta, negou essa região aqui com esse pavio nessa segunda vela, e logo após teve um martelo com esse pavio enorme aqui, ou seja, tudo indicando que o preço ele vai continuar na tendência dele de alta, subindo, beleza? Então, são análises que você vai fazendo ao longo do tempo, como vocês podem ver aqui, eu estou falando aqui de bandeira de alta, mas esse padrão aqui, ó, de martelo, é um padrão de vela, é um padrão de candle que também indica uma alta, beleza? Então a gente já tem aí mais uma confirmação. E sobre o stop loss, galera, como vocês podem ver aqui, ó, eu coloquei, a gente coloca normalmente no fundo, né? Você pode colocar no pavio ou no corpo. Como o stop loss aqui é curto, galera, é curto, tá? A bandeira, o risco retorno aqui é bem melhor. Você pode colocar aqui, ó, tá? Essa setinha vermelha, você pode colocar aqui, ó. Pouquinho mais abaixo aqui, em vez de você colocar no corpo da vela, eu coloquei quase no corpo aqui, você pode colocar aqui assim, um pouquinho mais abaixo. Por quê? Olha a sua projeção de ganho e olha a sua expectativa de perda. É bem menor, então você pode estender um pouquinho mais aqui o seu stop loss, tá? Colocando abaixo do pavio, ou dos pavios do último fundo, beleza? Por quê? Porque você não seria estopado, ó. Essa vela ela veio aqui, bateu aqui, se seu stop tá aqui, ela chegou perto, você quase foi estopado, mas não foi, beleza? E aí você continuaria no movimento. Agora vamos supor, tá? Que aí fica uma dica, que você chegou, né? Houve o rompimento aqui, né? E você colocou seu stop bem aqui no corpo, você teria sido estopado, mas você observou o mercado e falou, caraca, pô, e fez o martelo e terminou aqui em cima, pô, você entraria de novo na operação, pô. Por quê? Você confirmou o rompimento, o preço ele veio aqui, não teve força para ter uma continuidade de baixa, né? Pelo contrário, houve uma força ali dos touros, dos compradores empurrando esse preço para cima. Essa vela vermelha, que é um martelo que indica alta, ela terminou fora da bandeira, beleza? Ela terminou fora da bandeira, dando continuidade no rompimento aqui.
tá? Ou seja, tudo para você continuar e entrar de novo na operação, mas lembrando, você poderia continuar na operação e não ser estopado, porque o risco retorno desse padrão gráfico ele é muito melhor. Então você poderia ter colocado seu stop aqui, o preço teria chegado próximo do seu stop e não teria te estopado, beleza? Então fica essa dica aí para vocês, tá? É para vocês verem como é que a gente vai se adequando ali dentro do mercado e como é que a gente faz essa projeção, Wallace, a gente da bandeira, né? Como é que a gente vai projetar o nosso alvo? Olha aqui, ó, tá vendo essa linhazinha amarela aqui? Essa setinha, ó, o preço ele estava trabalhando lá embaixo e tal, pá, daqui a pouco ele fez uma sequência de velas verdes, né? Depois ele fez aqui um padrão de bandeira, a gente identificou esse padrão de bandeira. Como é que você projeta, né? Faz a projeção de continuidade desse movimento? Como vocês podem ver aqui, ó, tá? A gente sempre vai medir através do mastro da bandeira, beleza? Através do mastro da bandeira, que aqui é como se fosse um mastro mesmo, ó. Você pode ver aqui, ó, tá? Essa linhazinha amarela aqui, ó, tá projetando o tamanho desse mastro aqui, tá? E eu projetei o mastro a partir desse rompimento aqui, ó, do rompimento. Vocês podem ver aqui, ó, tá vendo essa seta verde? Olha onde o preço bateu, galera. É brincadeira, né? O preço ele continuou subindo, tá? Mas lembrando sempre, na gestão de risco, galera, é importantíssimo você entrar numa operação sabendo o quanto você pode perder para o quanto que você quer ganhar, tá? Não seja ganancioso. A gente vai falar mais para frente disso, beleza? Tem a questão aí, os 3 pilares de um trader, de uma pessoa que opera dentro do mercado, tá? Que é você ter ali, primeiramente, um operacional, beleza? O que é um operacional? Isso aqui que a gente está falando, tá? É você juntar um padrão gráfico com uma média móvel, que é um indicador, ou um outro indicador. É você entender sobre os candlesticks, saber que isso aqui é um martelo, que é um padrão de movimento de alta do preço. Então você tem um operacional bem definido? Beleza, esse é um dos pilares aí, tá? Dentro do mercado financeiro de uma pessoa que opera, que faz day trade, que faz swing trade, beleza? Que faz position trade, não interessa como você opera, uma pessoa que opera dentro do mercado. Então um dos pilares é esse, é você ter ali um operacional bem definido. Segundo, você tem um gerenciamento, porque não adianta nada você ter um bom operacional e você não saber colocar, por exemplo, o seu alvo, não saber quanto você quer ganhar. Você já entra numa operação sabendo quanto você quer ganhar, sabendo quanto você pode perder, beleza? Isso é um gerenciamento, tá? E você colocou, bateu sua meta ali e tal, adeus mercados, é assim que a gente faz, beleza? E o controle emocional, porque o controle emocional é o terceiro pilar, você controla ali a sua ganância, né? Quando você entra no mercado, a gente fica naquela ânsia de querer operar, sai entrando em qualquer operação, né? Não confirma, não espera, você fica com aquela ansiedade. Então o controle emocional ele te ajuda nisso, né? Você estudar sobre o controle emocional é muito importante. E desses 3 pilares, galera, gerenciamento e controle operacional, porque o operacional em si, galera, é fácil, você aprende, você identifica. Se você ficar com a cara no gráfico ali, para você aprender, pô, deixa eu identificar aqui o padrão de topo duplo, fundo duplo, o padrão de bandeira de alta, bandeira de baixa, flâmula, você vai aprender, beleza? Isso é o que? É uma das partes do operacional, você consegue aprender. Agora, controlar, ter controle emocional na hora das operações e seguir gerenciamento, galera, isso é o mais difícil, tá? Desses 3 pilares que eu falei para vocês, os 2 mais importantes, sem dúvida alguma, tá? Porque os operacionais eles funcionam, tá? Uns mais, outros menos, mas funcionam, beleza? A questão o que vai fazer você ter consistência são esses 2 pilares e com certeza é mais de 95% disso aí, que é controle emocional e gerenciamento de risco, beleza? A gente vai falar sobre isso também aqui no canal, tá? Então, como vocês podem ver, a gente vai projetar aqui o mastro da bandeira, beleza? A partir do rompimento. Tem gente que projeta daqui, ó, da base, como eu falei, daqui do fundo aqui, né? Aí esse alvo seria um pouquinho mais baixo, mas tem gente que já projeta daqui porque já entra na operação daqui. Eu não aconselho, galera, eu prefiro esperar, tá? E o correto, assim, você vai ver na literatura, tá? Nas literaturas aí falando de price action, você vai ver que você pega a operação a partir do rompimento, tá? Mas eu já vi, inclusive aqui no YouTube, alguns canais, algumas pessoas eles já operam daqui a partir do 3º toque ou do 4º toque, e já, assim, é um pouco mais arriscado, beleza? Prefiro seguir a literatura aí e operar da forma que a maioria e os grandes players operam, que é justamente dessa forma que eu tô falando para vocês aqui, tá? Esperando, aguardando, tendo confirmações que aquele movimento ele vai continuar, tá? E como vocês podem ver, o preço a gente projetou aqui, né? Fez o tamanho aqui da projeção do nosso movimento, o preço
ele veio aqui, voltou, ficou trabalhando e depois ficou trabalhando aqui, fez um fundo, depois fez um topo, ficou trabalhando e bateu lá nosso alvo. Aqui a gente sairia da operação, certo? Nosso take profit. Isso tudo, galera, tem como você colocar no automático dentro das plataformas de negociação, tá? Você pode deixar a operação aberta e ficar lá olhando para o computador, ou não, você pode marcar lá o seu alvo, que aqui está no 145.800, você marcaria seu take profit lá. Quando o preço chegasse lá, ele simplesmente encerraria a sua operação no automático, você só olharia, opa, deu gain, show de bola. Ou, se fosse aqui no caso do stop loss, opa, deu loss, deu ruim. Ou seja, você não precisa ficar com a cara no computador lá olhando, né? Vamos lembrar que cada vela dessa daqui tem 1 hora, né, galera? Quantas horas demorou aqui essa operação, né? Com certeza que um dia quase, sei lá, tem mais de 10 velas aqui, 15 velas, quase um dia ou um dia, beleza? Mas o preço ele atingiu, ele chegou lá, ó. Beleza? Ele chegou lá. E isso aqui interessa, a gente colocar lucro no bolso, beleza? Galera, se você tem gostado aí do conteúdo, se você tá aprendendo, tá gostando, pô, não custa nada aí você se inscrever no canal, beleza? Eu vou continuar postando aqui conteúdo, bastante conteúdo para vocês aqui interessante sobre padrões gráficos, figuras gráficas, price action um pouco mais avançado aí. Então, se você tá gostando aí, pô, se inscreve no canal, beleza? Deixa seu like aí, compartilha, tá? Esse conhecimento aqui para as pessoas que vêm buscando conhecimento dentro do mercado, tá? Eu vou dar o meu máximo aqui para vocês de forma totalmente gratuita. Então, compartilha aí, senta o dedo no like. Se tiver alguma dúvida, galera, pode deixar nos comentários aqui abaixo, tá bom? Se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, quiser falar sobre um outro padrão gráfico também, eu vou postar aqui sobre vários padrões gráficos, deixa nos comentários aí também, beleza? Que eu vou fazer questão de responder vocês. Então, galera, é praticamente isso, tá? Praticamente isso. Sem mais delongas, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo do vídeo, beleza? E agora a gente vai ficando por aqui. No próximo padrão, tá? Eu provavelmente vou falar sobre o padrão de bandeira de baixa, tá? Mas se vocês tiverem sugestão, até para conseguir aqui a linha de raciocínio aqui da bandeira, mas vocês podem deixar sugestões aí de um padrão que vocês queiram que eu fale aqui no canal, beleza? Então, galera, é basicamente isso, tá? Vou ficando por aqui, espero que vocês aí tenham gostado do vídeo e até a próxima. Fui!